Olá, seja bem-vindo ao meu canal novamente. Aqui quem fala é o Eduardo. E o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 23. E hoje eu vou ler esse capítulo na Bíblia de Estudo NTLH. Uma Bíblia cuja tradução é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Isaías 23, aqui nesta Bíblia, tem como título Mensagem contra Tiro e Sidom. E o versículo 1 diz: Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais, que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada a cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse: Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso, que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras, como se faz nas margens do rio Nilo. Pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar, ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom: Pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada. Foram os babilônios, e não os assírios, que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída, e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas, depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: Ó prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Aqui nessa mesma tradução da Bíblia existe um comentário, uma espécie de resumo desse capítulo, que diz que Tiro e Sidom eram cidades fenícias situadas junto à costa do mar Mediterrâneo. Seus portos eram centros de comércio internacional da época. O profeta prevê a destruição dessas cidades e entoa uma lamentação sobre elas. A causa principal da destruição das cidades é o orgulho que vem junto com as riquezas. Aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, um comentário também relacionado a esse capítulo diz que o profeta condena o sistema comercial de Tiro, que não condizia com as leis de Deus. A linguagem é estilizada, geral e simbólica, não sendo historicamente específica. Isaías predisse o ataque dos assírios em 732 a.C., mas os babilônios e os gregos também atacaram a cidade. Já que na Bíblia King James atualizada, o capítulo 23 diz que novas palavras de aviso profético contra as nações pagãs. Tiro era o principal porto marítimo do litoral fenício, localizado a uns 56 quilômetros ao norte do Monte Carmelo. Parte da cidade foi edificada em duas ilhas rochosas, a cerca de 1 quilômetro da praia.
O rei Irão, de Tiro, forneceu madeira de lei, cedro e artífices a fim de cooperar na construção do templo, relato de 1 Reis 5, 8 e 9, bem como marinheiros qualificados para a frota mercante de Salomão, relato de 1 Reis 9, 27. Essa profecia cumpriu-se por intermédio da Assíria, sob os comandos de Nabucodonosor e de Alexandre o Grande. Nabucodonosor conquistou a cidade em terra da Síria, em terra firme, em 572. Contudo, a fortaleza edificada nas ilhas só foi vencida quando Alexandre o Grande a conseguiu invadir e destruir em 322. Além disso, Chipre tinha vínculos de estreita amizade e cooperação com Tiro. Outra cidade fenícia de destaque histórico foi Sidom, situada a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro. Aqui na Bíblia de Estudo Andrews tem um comentário que diz que a fama de Tiro, grande cidade portuária, remonta à antiguidade. Os fenícios também eram marinheiros, célebres e construtores da conhecida cidade norte-africana de Cartago. Tiro recebeu uma profecia de 70 anos, diferente da encontrada em Daniel 9. A cidade também sucumbiu ao orgulho. Até Alexandre o Grande devastar Tiro em 332 a.C., com todas as potências da época de Isaías em diante, a Síria e a Babilônia, infligiram pesados golpes sobre a cidade. Já que na Bíblia de Estudo NVT, também um novo comentário a respeito de Tiro, aliás, do capítulo todo, dos versículos 1 ao 18, diz que Tiro era uma cidade portuária bastante próspera a noroeste de Israel. A relação entre Judá e Tiro remontava ao tempo de Davi e Salomão. A cidade ficava próxima de ricas florestas e do mar Mediterrâneo e, portanto, era um dos principais centros comerciais do Antigo Oriente Próximo. Suas frotas de navios eram famosas e suas colônias lhe proporcionavam grande prestígio e riqueza. A cidade foi atacada repetidamente por assírios, babilônios e macedônios e foi conquistada por Alexandre o Grande em 332 a.C. Isaías não apenas profetizou o fim de Tiro, mas por implicação advertiu todos aqueles cujas riquezas e segurança terrena os levavam a se orgulhar em vez de depender de Deus. Essa daqui então foi a leitura do livro de Isaías, capítulo 23, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até meu próximo vídeo.